noite, igreja. Sejam bem-vindos à minha casa. Para mais uma semana nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu peço que fiquem até o final do vídeo, que eu vou deixar o aviso a respeito do culto de domingo que vem. Enfim, nós podemos abrir as portas da igreja para a celebração pública, mas com algumas restrições, em um horário diferenciado. Então peço que prestem muita atenção. No final do vídeo passarei as informações para a gente conseguir fazer acontecer da maneira correta e segura para todos, tá? Então, fiquem até o final do vídeo. E o nosso estudo de hoje está baseado no capítulo 24 de 2 Samuel. Semana passada, eu vou deixar marcado aí, para quem não assistiu poder assistir. É um estudo que nós dividimos em duas partes. Fala a respeito do pecado ali que Davi cometeu com Betseba, toda a trama com Urias ali, e algumas formas práticas de nós podermos nos defender do pecado também que existe ao nosso redor. E aquilo que Deus faz, como Ele envia a sua palavra, Ele envia o seu perdão. E esse capítulo 24 mostra muito a respeito do Evangelho, da graça de Deus e da sua justiça, da nossa condição de pecado. É um capítulo um tanto difícil de ser compreendido, mas é algo muito sério e eu vou tentar fazer da maneira mais clara e mais simples possível para que a gente possa entender esse sentido, o que Deus quer mostrar para nós. Então, antes de mais nada, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele realmente fale ao nosso coração, que Ele nos capacite a entender. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, perante a Tua Palavra. Nós vamos lê-la, ó Pai, meditar sobre ela. Que o Senhor nos instrua, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, faça nos compreender a Tua Palavra, compreender aquilo que o Senhor quer mostrar para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações, fale a nossa mente, para que nós possamos ser transformados por essa Tua Palavra. Mostra em nós o que o Senhor quer que mudamos, o que o Senhor quer que desenvolvamos, ó Pai. Em nome de Jesus, usa esse momento precioso na Tua presença, ó Pai, para nos instruir. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, segundo livro de Samuel, capítulo 24. São 25 versículos. Vamos fazer a leitura desse capítulo todo. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, diz assim, acompanhem na Bíblia de vocês. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército, percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei, ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisso, o rei, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos Heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom, e chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam a espada, e em Judá eram 500 mil. Sentiu Davi bater-lhe o coração. Depois de haver recenseado o povo, disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu povo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade.
vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor. Porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu-se e inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: Por que vem, ó rei, meu senhor, ao teu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao Senhor, e ajuntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois e pagou pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Aqui em 2 Samuel, capítulo 23, né, o capítulo anterior a esse que nós lemos, nós vemos as últimas palavras de Davi. E a lista ali dos principais soldados do rei. Então, para todos os efeitos, a história do reino de Davi terminou ali no capítulo 23. Esse capítulo 24 é como um apêndice ao livro de Samuel. Só que ele não é um apêndice sem importância, ele não está ali à toa. Nele registra a situação que indicou o local escolhido por Deus para a construção do templo em Jerusalém. Nesse texto, por meio das ações um tanto incomuns do Senhor, a gente encontra uma esclarecedora descrição da obra de redenção, a obra redentora de Deus em nosso favor. Hoje nós teremos a oportunidade de estudá-la, de ver essa obra redentora que está desde os séculos, predita já, antes mesmo de sermos criados. E vamos crescer um pouco mais nessa percepção de como o Senhor age para a nossa salvação. É o Evangelho. E a primeira coisa que nós vemos é que o texto começa aí no primeiro versículo. Ó, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles. Nada é dito da razão do Senhor se irar com o povo. Não teve nenhum, nesse capítulo, né, não tem nenhum estopim, nenhum motivo claro para que Deus se ire contra o povo. Mas a gente pode estabelecer algumas conexões, olhar, por exemplo, no capítulo 21.
Se você voltar aí no capítulo 21, versículo 1, olha o que diz. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. A gente vê nesse versículo, né, do capítulo 21, que Israel é submetido a uma fome de 3 anos em decorrência de um genocídio praticado por Saul contra os gibeonitas. Então a gente pode inferir também que a situação descreve o juízo de Deus sobre o povo em virtude dos pecados de Davi. Isso explicaria a razão para Deus incitar Davi contra o povo e ordenar que ele fizesse um censo. O texto não identifica o motivo da ira de Deus, mas não nos surpreende Deus estar irado com o povo. Nós não estudamos todos os capítulos, mas se você olhar os capítulos anteriores aí, você vai ver que o pecado não era só Davi que pecava nesse reino. Mas o texto de Samuel mostra, por exemplo, os pecados de Absalão, de Joabe e de Simei. E como eles, outras pessoas também pecavam. O pecado é uma realidade. Acontece a todo mundo. Nós vemos o pecado, onde quer que nós olhemos. A tentação está ao nosso redor. Há muitas maneiras de nos afastarmos da vontade de Deus e dos caminhos que Ele estabeleceu para nós. Essa é uma realidade. O pecado é uma realidade. Neste mundo o pecado existe. Tem estragado tudo. É mais danoso do que qualquer pandemia. E o testemunho das Escrituras é claro a esse respeito. Em Isaías 59, diz assim, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ainda em Isaías, capítulo 1, fala que Deus não suporta a iniquidade associada ao ajuntamento solene. E lá no Novo Testamento, 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 3 e o capítulo 6, 18, fala também como a humanidade age, como nós agimos com iniquidade, com divisões, com carnalidade e impureza. Infelizmente, nós estamos contaminados pelo pecado, desde Adão. E é importante lembrar que nós somos afetados até mesmo por pecados que outros irmãos cometem, que outras pessoas cometem. Josué, capítulo 7, versículo 1, fala a respeito da opressão que o povo sentiu, porque haviam pessoas que haviam se apropriado de ídolos ali, e o povo acabou pagando um preço. 1 Coríntios 5 fala a respeito disso também. E é uma ideia assustadora pensar que a gente pode ser alvo da ira do Senhor por um pecado de outras pessoas. Mas isso é um fruto de um importante conceito bíblico, que é denominado solidariedade pactual. E esse conceito é fundamental para a gente entender por que o pecado de Adão nos condenou. E o mais importante, porque a redenção de Cristo, porque Cristo na cruz nos trouxe a redenção. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo sacrifício de um homem, de Cristo Jesus naquela cruz, nós somos libertos, redimidos desse pecado. Assim como todo Israel era abençoado pelo relacionamento de Davi com Deus, o pecado de Davi também caía sobre o povo. Ele era o líder ali, ele era, né, o sacerdote maior ali. E também era possível que todo Israel fosse disciplinado por causa disso também. E esse princípio também nos faz lembrar de que os nossos pecados não dizem respeito somente a nós. Os nossos pecados não atingem apenas a nós. Quando você rouba de alguém, a outra pessoa foi lesada. Quando você mente, quando você não paga suas contas, quando você calunia outra pessoa fazendo uma fofoca que seja, você mata, se rouba, se você não exerce o seu trabalho com dignidade, isso não afeta apenas a você. Por que você acha que o mundo está desse jeito, tudo desregulado? Porque cada um está tentando ganhar de uma coisa, cada um está fazendo um pecadinho aqui, um pecadinho ali, que não vai influenciar em nada, e o sistema não funciona.
O pecado é altamente danoso e não atinge apenas você, mas atinge a você e aqueles que estão ao seu redor. As consequências atingem as pessoas que estão ao nosso redor também. Olha quão danoso, como contamina o pecado. Como atinge a tantas pessoas. E aquela não era uma boa ideia, fazer um censo. Fazer o censo era uma forma de mensurar o poderio militar. Saber como anda o reinado ali. Nas Escrituras, essa prática ela é registrada por 2 vezes no livro de Números, com o intuito de comparar o tamanho da população que saiu do Egito e com aquela que entrou na Terra Prometida. E essa contagem demonstrou o poder do Senhor em sustentar o povo durante a peregrinação no deserto. Esse foi um bom motivo. No caso de Davi, seria um ato de arrogância, de vanglória. Pelo censo, ele ia verificar a extensão do seu poderio ali. Isso incorria num pecado, assim como Nabucodonosor, lá em Daniel, também teve esse sentimento e se orgulhava da grande Babilônia que ele havia construído. A grande cidade. E a ideia de fazer um censo, então, indica esse desejo de verificar se, após todos esses conflitos que ele teve com Absalão, se ele ainda era poderoso, se ele havia crescido e tudo mais, se era uma grande nação ainda. Certamente um ato orgulhoso de Davi. O livro de Crônicas registra que Joabe considerou aquela ordem abominável. E os outros ali, os demais chefes do exército, também tentaram persuadir Davi a não fazer isso. E eles entendiam a ideia, eles sabiam o que estava por trás, do que era envolvido ali nessa questão. Mas a palavra de Davi prevaleceu, como nós vemos no texto. E aí entramos numa outra parte desse texto, que vemos a contrição de Davi. A gente olha o trabalho sendo ali totalmente detalhado, as cidades por quais percorreram ali, e foi dito que demorou quanto ali, ó? 9 meses e 20 dias para concluir, para ser realizado esse censo. Israel era de fato uma grande nação. O exército de Davi, que começou com 600 homens, de acordo com o texto, de acordo com quando foi feito esse censo, havia um total de 1.300.000 homens habilitados a lutar ali. Esse foi citado apenas os homens valentes ali. E 500 deles era somente em Judá. 500.000, né? Somente em Judá. Aquela seria uma excelente notícia para um rei. Olha o tamanho, eu comecei com 600 homens, hoje eu tenho 1.300. Sem contar quem não entrou no censo ali. Seria uma excelente notícia se não expusesse a corrupção que havia no coração de Davi. A gente vê que quando Davi ouviu esses números impressionantes ali, é possível pensar que o coração de Davi se encheu de vaidade. E aí ele pôde entender. Ele deu conta do mal que ele havia praticado. Pelo menos 2 vezes nós vemos, em 2 Samuel capítulo 7 e o capítulo 12, que Deus havia declarado que a bênção sobre Davi vinha dele. Era abundante, que vinha de Deus, tudo a prosperidade que ele tinha, desde quando ele foi lá na casa do seu pai, cuidando do seu rebanho, tudo aquilo vinha do Senhor. Deus deixou muito claro, avisou a ele várias vezes que tudo aquele privilégio que ele tinha era por causa de Deus. E o censo era uma tentativa de tomar para si uma glória. Era, olha só, o reino que eu construí, o reino que eu fiz com as minhas próprias mãos. Mas a gente sabe que a gente tem que ser agradecido pelas coisas que Deus nos dá. O seu trabalho, o seu intelecto, a capacidade que você tem, a capacidade técnica que você tem no seu trabalho, no cuidado dos filhos, enfim, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você tem, não é mérito seu. É Deus que nos dá condições. Glória a Deus por isso.
Nós devemos sempre lembrar disso. Lá em 1 Coríntios nos instrui isso, a palavra nos instrui a isso. Então a gente entende que Deus ele promoveu aquela situação para que fosse manifestado o pecado que havia no coração de Davi. Foi uma maneira de expor aquilo que estava no coração, que Davi não estava enxergando. E Deus, ele conhece, ele revela os pensamentos e os propósitos do coração. Isso está registrado também em 1 Coríntios e Hebreus, capítulos 4. E esses caminhos do Senhor são incompreensíveis a nós. A gente muitas vezes não entende o plano de Deus. O que Ele quer da nossa vida, por que está acontecendo essas coisas, por que nós enfrentamos tanta calamidade, tanto caos ao nosso redor. Mas muitas vezes essas coisas servem para confrontar o nosso pecado, para ver como nós estamos. Será que o que essa pandemia quer mostrar para nós? Será que a humanidade realmente está caminhando para uma evolução? Está tudo dando tão certo, nós estamos fazendo tanta coisa boa, tanta coisa certa. Estamos aproximando cada vez mais de Deus. O que a gente vê é completo caos, completa bagunça, uma doença descontrolada nesse mundo ainda. Será que nós estamos realmente agindo da maneira tão correta assim? Deus está se agradando tanto dos homens, da humanidade? Acredito que cada vez mais estamos caminhando, né? A humanidade caminha para se distanciar de Deus. Isso é horrível, isso é danoso. Olha o que tem estragado a criação. E então nós vemos aqui que Deus mostra essa situação para mostrar o pecado que há no coração. Situações são necessárias para mostrar, para nos confrontar. Deus revela, usa situações para mostrar, olha o que você está fazendo, olha só o que você está fazendo. Deus está usando essa palavra para nos dar um alerta, que não precisa acontecer nada pior, que não precisa vir uma consequência mais danosa para você ver, nossa, realmente eu estou andando longe do Senhor, eu estou distante da palavra, eu tenho deixado Deus de lado na minha vida, eu tenho pecado. Não espere que Deus te chacoalhe, que Deus te aperte para você ver o quanto você está caminhando errado. Não espera por isso. Mas aqui nós vemos então que Davi reconheceu, teve o coração contrito ali, ele foi confrontado com o seu pecado, com aquilo que havia no seu coração. E tendo reconhecido o seu pecado, imediatamente, vocês podem ver no versículo 10, desse capítulo 24, Davi buscou a Deus pedindo perdão. E a gente vê que no dia seguinte, então, veio a resposta do Senhor por meio do profeta Gade. E mais uma situação aterradora ali, como vocês podem acompanhar nesse texto. Não bastasse perceber a ira de Deus, quanto Deus estava irado com o pecado, contra os seus pecados ali, Davi ele é informado que ainda deveria pagar por esse pecado. Não é apenas arrepender, mas o pecado tem um valor. Há um preço a ser pago por cada pecado, pelo pecado que há no seu coração, pelo pecado que cometeu. Há um preço. E aqui a gente vê que Davi ainda deveria escolher o castigo. Essa não é uma situação comum. E a finalidade, obviamente, era didática. Deus estava ensinando mais uma vez. Eu queria mostrar como um pai disciplina o seu filho ali. O Senhor então deu 3 opções, olhem no texto. E 3 opções sim destruidoras. Qual que você escolheria? É complicado. 7 anos de fome, 3 meses de derrota ou 3 dias de peste. E todas trariam profundos prejuízos. Eu falo, mas são 3 dias de peste só? Mas um dia de peste bastou lá no Egito, lembra? Ou um dia daquela peste que assolou o Egito? Com a morte, o anjo da morte passou um dia no Egito e fez com que eles já liberassem o povo para sair do Egito. Uma noite que passou o anjo da morte ali. E imagina 3 dias, é arrebentar com tudo, destruiria completamente Israel. Davi, ele havia enfrentado 3 anos de fome. Nós vimos lá no capítulo 21, nós lemos o versículo 1 desse capítulo 21. E nessa situação, se vocês lerem o restante desse capítulo,
Vamos ver que foram esses 3 anos e o reino só foi poupado dessa condenação porque eles precisaram oferecer uma compensação aos gibeonitas ali. Também tiveram que pagar um preço. E o que Davi podia apresentar em compensação a Deus pelos seus pecados? Ele também já foi duramente perseguido por Absalão e sobreviveu apenas porque o Senhor havia prometido um reino eterno. Mas se Deus retirasse essa proteção, como o reino ia subsistir? Davi, ele viu que realmente eu preciso de Deus, tudo veio de Deus. Se Deus se afastar de mim, o reino acaba. Não existe nada sem Deus. Ele registra muito bem isso lá no Salmo 33. Davi, ele compreendeu que o único remédio para a angústia diante do pecado era a misericórdia de Deus. É a única coisa que nós podemos ter, é a misericórdia de Deus. Segundo Samuel 24, versículo 14, nós podemos ver isso. Ele clama por essa misericórdia. Jeremias, num texto conhecido, Lamentações 3, 22, fala que a causa de nós ainda estarmos vivos é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Senão nós estaríamos completamente destruídos. Não há como sobreviver perante a santidade de Deus. A ira de Deus, ela é justa. Nós merecemos a morte. Nós não podemos suportar o peso do castigo pelos nossos pecados. Você acha que o pecado que você comete não tem nenhum preço? Não há um preço a ser pago? Há. E um preço tão caro, tão pesado, que você não consegue pagar. Não tem o que você faça, não importa o dinheiro que você tenha, a saúde que você tenha. O preço do pecado é muito maior. Você não tem como pagar, como suportar o castigo pelo seu pecado. Nada do que a gente possa fazer pode nos livrar dessa condenação. Por isso que resta a nós irmos a Deus e esperarmos que Ele seja misericordioso conosco. Um Deus justo e misericordioso. E aí que nós entramos. Essa é a chave desse texto. É a misericórdia do Senhor. Olha como o Evangelho já está totalmente desenhado desde o início, por toda a eternidade. E nós vemos então, na sequência desse texto, que ia ser a peste. Logo na primeira manhã, 70.000 homens morreram. Assim como Joabe fez, né? O anjo do Senhor percorreu Israel também, de norte a sul. A morte se espalhou ali por toda parte. E quando o anjo então chega perto de Jerusalém, algo extraordinário acontece. A ira do Senhor se aplacou. Deus ordenou ao anjo da morte ali que interrompesse o castigo. Era 3 dias que era para ser o castigo. Mas nós vemos que durou apenas esse primeiro dia. Muitas pessoas ficam curiosas, né? Porque aqui tem no texto a palavra que Deus se arrependeu. Mas é óbvio que ele não estava fazendo nada de errado para que se arrependesse. Ali a condenação eram os 3 dias de castigo. É isso que foi imposto ali. Era uma condenação justa, era um preço justo pelo pecado. Era o valor que deveria ser entregue para pagar esse pecado. E essa frase indica simplesmente que Deus tomou a decisão de não prosseguir com a punição. Eram 3 dias. Esse seria a punição. Mas Deus decidiu parar no início ali. O preço para ser pago são 3 dias, mas ele parou no primeiro. A gente devia ficar inquieto e perguntar por que a ira divina então foi aplacada. Se a punição eram 3 dias de praga, de peste ali, por que Deus parou então no primeiro dia? E o texto menciona especificamente que essa mudança se deu em favor ali de Jerusalém. Aí a gente pode apontar algumas possibilidades. A primeira delas é que em Jerusalém ficava a Arca da Aliança. Certamente uma das razões para Deus não destruir o seu povo é a aliança que ele fez com o povo, uma aliança eterna. Ele estabeleceu com o povo as suas promessas ali. Deus escolheu Israel para manifestar a sua fidelidade. Por mais que o povo fosse infiel, Deus permanece fiel àquilo que ele prometeu.
2 Timóteo 2,13 diz isso. Oséias 11 diz que o amor eterno não pode ser apagado. O amor de Deus é incondicional. E aquela não era a primeira vez que Deus agia assim. Lembra do dilúvio? Lá no Gênesis. Deus ia destruir toda a criação. Mas mesmo assim, ele ainda poupou ali Noé, sua família, para preservar essa aliança. A ira de Deus contra o pecado, ela é justa. Justa, não tem como nós falarmos não, eu não mereço isso, nós merecemos a morte. Esse é o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. É isso que você, pecador, merece, é isso que eu, pecador, mereço, a morte eterna. Mas nós vemos ali também, né, que Deus, então, a ira dele é justa. Mas ele retém isso, né? Ele retém porque decidiu nos resgatar, nos tirar da morte, nos redimir da sua presença como seu povo. Ele prometeu ser o nosso Deus e ser um Deus misericordioso a nós. Ele continua sendo justo, mas há um preço a ser pago ainda pelo nosso pecado. Está vendo a importância? Está vendo onde que isso vai nos levar? Uma segunda coisa que nós podemos ver aqui é que Davi deveria levantar um altar onde o anjo da morte se deteve ali, que era oferecer sacrifícios ao Senhor. Isso indicava que Deus havia escolhido aquele local para a construção do templo. Davi ele comprou aquele campo em Araúna, né? E ofereceu sacrifícios ali, e aquele ato foi o que marcou o fim da praga. E naquele lugar, lá depois, Salomão, mais tarde, construiu o templo de Jerusalém. Olha como Deus já tem todo o plano de redenção por toda a história. Nada surpreende Deus. Deus já sabia que ali seria construído o templo, ele já marcou, já sinalizou naquele ato ali. E há uma terceira coisa e mais importante razão para Deus ter aplacado a sua ira. Jerusalém era o lugar designado para que o Filho de Deus entregasse a sua vida em resgate dos escolhidos do Senhor, ao favor daqueles que o temem, daqueles que creem em Jesus Cristo. E esse evento ia ocorrer ali há muitos séculos mais para frente. Mas havia sido estabelecido desde a eternidade o pacto de redenção, um pacto que inclui a mim, inclui a você, pecador, que podemos ser redimidos ao olhar para aquela cruz. Pelo sacrifício de Cristo Jesus ali, nós somos redimidos de todo esse pecado, de toda a punição que deveria cair sobre nós. Foi posta em cima de Deus, através desse pacto eterno da redenção. A morte de Jesus na cruz é a única e perfeita razão para que a ira de Deus não caia sobre você. Para que você não seja consumido agora, nesse exato momento. É para que nós pudéssemos ser poupados disso, da destruição. É que Cristo morreu naquela cruz. O apóstolo Paulo escreveu lá na sua carta aos Romanos, capítulo 8, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós temos a esperança. Olha como Cristo é precioso em nossas vidas. Como nós dependemos de Cristo nas nossas vidas. É através dele que nós somos redimidos, que nós somos confrontados com o pecado e somos lavados e remidos pelo sangue que ele verteu na cruz. Davi e todo o povo de Israel foi poupado porque Deus determinou lançar o pecado de seu povo sobre a cruz e ali cancelar a dívida que tínhamos pelo pecado. Então, recapitulando, aqui em 2 Samuel 24, a gente vê de uma forma concreta a mensagem e os efeitos do Evangelho que nos redime do pecado. Aquilo que Cristo haveria de fazer, nos reconciliar com Deus. Nós estávamos todos debaixo da ira de Deus, debaixo da maldição de Deus sobre os pecados que nós cometemos. A morte e o inferno iam ser inevitáveis. É para isso que
que foi criado o inferno, para ser lançado todo o pecado, todo o pecador. Toda maldade está naquele lugar. É esse o preço que nós não precisamos pagar, porque fomos redimidos por Cristo. Porque Deus, assim como Ele fez com Davi, trouxe à luz o nosso pecado. A palavra nos mostra o pecado. O Espírito Santo acusa aquilo que nós temos feito, que tem desagradado. É Deus que move o nosso coração para nos arrependermos disso. O arrependimento é algo necessário. E além do mais, Ele providenciou o cancelamento dessa dívida. Não porque você tem alguma capacidade de pagar, porque você passou a ser uma boa pessoa, não. Mas por aquilo que Cristo fez. Pelo castigo que Deus fez em morrer o seu próprio Filho naquela cruz. Assim, para que fosse em nosso lugar morto e sofresse toda a punição pelo pecado. Então, assim como aquele evento mostrou a Davi onde ele deveria adorar, nós também precisamos aprender, saber que nós devemos nos lançar aos pés da cruz, lançar ali a Deus e adorar, honrar e glorificar o nosso Redentor. É somente por Jesus Cristo que nós somos redimidos, porque nós ainda temos, por isso que nós ainda temos uma esperança. É em Jesus Cristo. Então, diante dessa palavra, você acha que você tem sido sensível ao pecado? Você tem conseguido enxergar o pecado que você tem cometido? Você sabe que você está pecando? Onde está pecando? O que você tem feito de errado? Você tem percebido isso na sua vida? Olha o que você tem feito. Olha como tem conduzido a sua vida. Será que tem sido necessário situações trágicas para que você pudesse parar e reavaliar a sua situação perante Deus? Como você lida com essa consciência? O que você tem feito? Você tem se arrependido? Tem se dedicado mais a Deus? Buscado mais do Pai? Mais da sua palavra? Você reconhece que somente as misericórdias de Deus podem aplacar a sua ira? Podem te redimir do pecado? É só pela misericórdia de Deus que pode salvar você, te livrar ali da condenação. Então não deixa de louvar a Deus pelo perdão, pela purificação dos seus pecados. Que você possa sempre ser grato a esse Deus que te salvou, que te resgatou, que pagou o preço naquela cruz. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra que nos confronta, ó Pai. E acima de tudo, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós somos falhos, infelizmente nós pecamos, ó Deus, é uma luta diária, Senhor. E, Senhor, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez naquela cruz. Obrigado pelo plano redentivo eterno que o Senhor tem para nós. Porque ainda há esperança, o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus justo, um Deus santo, mas um Deus de misericórdia, Senhor. Muito obrigado. Nós louvamos ao Teu nome, engrandecemos o Teu nome, ó Pai. Que o Seu nome seja realmente glorificado, ó Pai, em nome de Jesus. Que a nossa vida possa ser um culto agradável a Ti. Que possamos, ó Deus, viver cada dia mais os Seus caminhos. Que a cruz de Cristo, ó Deus, possa ser lembrada, ó Pai, para que nós voltemos sempre ao Teu caminho e abandonemos o pecado, Senhor. Abençoa Teu povo, abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem, Senhor, que o Senhor possa derramar Suas bênçãos abundantemente sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus possa te abençoar durante essa semana. Lembre, afaste do pecado, busque a palavra de Deus. É Jesus Cristo que é o nosso Salvador, amém? E como eu disse, há alguns avisos importantes sobre o culto nesse próximo domingo. Nós, a prefeitura e o governo possibilitou que as igrejas pudessem abrir. Algumas igrejas abriram esse domingo agora com algumas restrições. Sexta-feira haverá uma nova reunião, novas normas. Então eu peço que a igreja ore para que realmente tragam boas notícias, né? Não apenas de poder abrir a igreja, mas que realmente essa doença tenha diminuído, que mais pessoas estejam imunes. Mas como nós não podemos ainda esperar até sexta-feira para avisar a igreja e tudo mais, porque tem algumas mudanças, né? Ainda estamos na fase de transição, então
capacidade reduzida ainda, mas graças a Deus nós temos um templo que é grande, que comporta capacidade, então venham à igreja. Só que você que está na situação de risco, se você tiver algum sintoma, fique em casa, né? Tenha amor pelos seus irmãos aqui na igreja. Se você tem algum sintoma, se você está dentro das pessoas ali com risco, né, por idade, alguma comorbidade, fique em casa, né? Busque a Deus, Deus está conosco onde nós estivermos. Não se ofendam, né? Porque nós teremos que ficar separados ali, lugares marcados. Então venha, sente ali com o distanciamento necessário. Se o diácono chegar para você e pedir para você manter o distanciamento, não fique bravo com ele, são normas, nós precisamos cumprir. Há olhos olhando para a igreja, pessoas que estão, né, vigiando a igreja para que essas normas sejam cumpridas, para que se com maior deslize denuncie a igreja e fique fechada. A gente sabe que acontece isso e nós vamos seguir, é a segurança. Então entrem todos ali pela porta, higienizem as mãos, há álcool espalhados pela igreja. Teremos o termômetro também. Se você tiver com febre, não venha. Se for constatado a febre ali também, não se ofenda, mas não vai ser permitida a entrada. Irmãos, acima de tudo, vamos cultuar a Deus. Ore durante essa semana, ore a Deus para que realmente Deus nos proteja, proteja nossos lares, proteja a nossa igreja, porque precisamos estar juntos. Nós não vemos a hora de estar juntos, né, em igreja ali, no templo, adorando ao Senhor. E essa é uma ótima notícia, que a gente possa jamais fechar a igreja agora, que daqui para frente só aumente a comunhão, aumente a procura pelas igrejas e que essa doença cada vez mais diminua, que ela acabe de uma vez por todas. Então vamos buscar a Deus, seguindo todas as normas, marcando seus lugares ali, amém? Que Deus os guarde e abençoe. E nos vemos então domingo que vem, escola dominical às 9 horas, normalmente, né, seguindo todas essas normas. Só que o culto deve acabar às 19 horas. Então vamos começar um culto às 18 horas, das 18 às 19, para cumprir essa fase de transição ainda. Pode ser que sexta-feira mude essa regra, mas vamos segui-la para a gente já ir preparando tudo, tá bom? Então, lembrando, escola dominical 9 da manhã e culto às 18 horas, tá? Vejo você aqui. Tchau.